Começamos. Meninos, bom, sejam todos muito bem-vindos e hoje, gente, primeiro agradeço a vocês por toparem fazer o reagendamento da aula, esqueci de falar isso no começo, porque eu fui tomar vacina e não tinha como. A aula de hoje, gente, basicamente é uma aula que eu acho que vocês vão gostar. É uma aula que a gente vai montar um plano de carreira para vocês, tá? Então, só recapitulando. Ao longo das últimas semanas, a gente falou sobre, por exemplo, pontos fortes, pontos fracos, a gente fez análise SWOT, a gente fez aí, gente, um monte de coisas que ajudam vocês a pensarem de uma forma um pouco mais ampla quanto à carreira, tá? E a gente vai continuar falando mais. Só que tem uma coisa mais específica que eu quero que vocês façam. Eu quero que vocês, mais ou menos, tenham uma noção do que é que vocês precisam fazer para que vocês deem mais certo na profissão que vocês escolheram, tá? Então, vamos lá. Lara, Alisson, Rodrigo, vocês já têm alguma definição do que é que vocês vão fazer depois, né? Então, peraí, o Rodrigo falou o seguinte, nós da geologia temos alguns trabalhos de campo, só precisamos da confirmação de professores e repassamos os dias, tá beleza, tá beleza. Você vai avisando, e daí vamos mexendo, porque eu sei que os trabalhos de campo da geologia vão ser todos concentrados, assim, em algumas semanas, né? Mas agora, meninos, falando um pouquinho, eu sei que Lara, Rodrigo, o Alisson, vocês já comentaram comigo ao longo das últimas semanas o que vocês estão pensando em fazer para o futuro, tá? Isso é legal? Isso é legal. Só que tem uma coisa, é importante que vocês tenham uma noção muito precisa de diferenciais que vocês precisam ter. E, Rodrigo, só aproveita, você caiu e não ouviu, tá? Mas tá beleza, depois você me manda as datas que ficaram lá combinadas na GEL, tá? Mas continuando. Por exemplo, para você se dar bem na minha área, que é a área acadêmica, tem algumas coisas que você tem que saber. Então, por exemplo, você tem que ter o mínimo de publicação, você tem que dar boas aulas. E por dar boas aulas significa que você vai ter que montar aulas divertidas, instrutivas, leves e didáticas, e que para isso o camarada ou vai fazer aula de oratória, ou vai para uma fono, ou vai fazer teatro. Estou falando sério, tá? Porque não ensinam a gente, no mestrado nem no doutorado, a gente a dar aulas legais, aulas instrutivas, aulas dinâmicas, aulas interessantes, tá? Então, por isso, tem uma corrente, os professores mais jovens, entre eles, eu me incluo nessa, que faz aula de didática, que faz aula de oratória, que faz fonoaudiologia, que tem gente que faz aula de teatro, para tentar garantir uma boa qualidade de aula para os alunos, tá? Então, esse tipo de estalo, esse tipo de dica de insider, ou seja, da pessoa que está dentro, que está indo bem, que está tendo sucesso, que eu gostaria que vocês tivessem, tá? Eu já comentei com vocês em outras vezes. Durante alguns anos, eu trabalhei na área de gestão de pessoas, a minha especialidade é contratar gente, né? Especialmente quando a gente está falando de algumas profissões, não faz diferença, por exemplo, você contratar a Lara ou você contratar o Rodrigo ou o Alisson. Por quê? Todo mundo mais ou menos a mesma idade, todo mundo o mesmo curso, todo mundo com um estágio, todo mundo com nível de inglês intermediário, todo mundo com espanhol básico, todo mundo com o mesmo pacote de Excel. Então, em algumas medidas, é indiferente você chamar um ou chamar outro. Então, infelizmente, a gente está vivendo em um cenário de pandemia. Como que são feitos os processos seletivos? Online. Você, às vezes, não tem nem a chance de falar com o seu futuro entrevistador para você dar cor e voz àquilo que você escreveu no formulário em que você preencheu, por exemplo, quando você estava se candidatando à vaga. Então, é importante que vocês tenham coisas diferentes para pôr no currículo. Porque tá bom, vamos supor que vocês três fizessem o mesmo curso. Sei que vocês não fazem, tá? Mas faz de conta, só para um exemplo que vocês três fizessem o mesmo curso. É
importante que vocês tenham elementos que separem vocês de todos os demais. E esses elementos que separam, eles geralmente estão relacionados com pontos fortes que você tem e com algumas habilidades que você constrói. Tá? Então, também é o momento de vocês aproveitarem enquanto vocês estão na faculdade ou agora que vocês estão assim com o pé na porta da faculdade, que vocês consigam tirar o tempo necessário para construir habilidades distintas, tá? Eu vou mostrar para vocês agora um vídeo. Eu vou ter que pausar aqui a gravação, porque se eu mostrar o vídeo na minha gravação, vão derrubar meu canal. Peraí. Pessoal, voltando, vocês já tinham ouvido falar dessa estratégia? Oceano Vermelho, essas coisas todas? Então, são conceitos, na verdade, que já são até um pouquinho antiguinhos dentro da área de gestão, mas o que o pessoal costuma dizer? Que quando você está num lugar muito disputado, você está em um segmento que é muito disputado, fazendo mais ou menos as mesmas coisas, você acaba sendo uma presa muito fácil, na verdade, de qualquer tipo de competição. E pior, você acaba não conseguindo criar elementos de diferença. Tá? Então, uma das coisas que os especialistas da área de carreira sempre comentam é o seguinte: primeiro, tenta construir um conjunto de habilidades, competências que sejam compatíveis com aquilo que você já tem como ponto forte. E segundo, tentar criar elementos diferenciais, ou seja, tentar criar, com base no que você tem como melhor, você tentar criar fatores que te diferenciem da média. Isso é importante? Óbvio que é, né? Porque se você apresenta uma coisa diferente dentro do seu mercado, lógico, desde que você atenda às necessidades dos clientes, você tende a ter melhores resultados, tá? Agora, tem algumas coisas que as pessoas fazem e que vocês vão perceber conversando nesse trabalho com outras pessoas, que são meio que roubada. O que significa isso? Muitas pessoas, assim que se formam, elas focam no oferecimento de serviços com preço baixo. Tá? Então, por exemplo, o Rodrigo agora está fazendo geologia. Então, a gente sabe que no começo, o Rodrigo, ele vai provavelmente cobrar valores um pouco abaixo da média, talvez, porque ele ainda vai estar construindo nome, vai estar se colocando no mercado. Então, assim, tem problema durante um curto período de tempo você oferecer produtos e serviços por um preço menor para conseguir cliente? Não tem problema, tá? A questão não é essa, não é um problema muito sério. O que passa a ser um problema sério é quando você passa a vida toda fazendo só isso. Por que é um problema você focar só no oferecimento de custo baixo? É que daí você acaba não tendo gordura para queimar para inovar coisas. Então, vamos dar um exemplo. Vamos supor que o Alisson, ele descobriu que tem um curso super bacana, uma especialização dentro da área dele. Essa especialização, ela é feita, por exemplo, lá no Canadá, e vai custar ele mais ou menos $4.000. Isso é caro? Sim, isso é caro, né? Vamos fazer de conta que o nosso dólar estivesse a R$3. A gente sabe que está mais, mas só, né? Para exemplo, vamos colocar dessa forma. Então, o que significa isso? Significa que ele teria que juntar R$12.000. Isso é um problema? É. Porque se ele cobra um preço muito abaixo da média, ou se ele está cobrando muito baratinho, ele consegue só dinheiro suficiente para existir. Ele acaba não conseguindo juntar gordura para botar dinheiro em inovação, para botar dinheiro em capacitação. Então, é por isso também que, no longo prazo, ninguém recomenda que o profissional foque somente no preço baixo, tá? Porque você acaba não gerando gordura para queimar. E quando você vai criar coisas novas, você vai desenvolver coisas novas, fazer novos cursos, você tem que
colocar dinheiro na mesa. Se você não tem, você não consegue, você fica para trás. Dando um exemplo assim mais extremo. Algum de vocês conhece alguém ou já esteve deprimido de tomar remédio? Ou vocês ou alguém da família de vocês? Já sim. A Lara comentou que já, eu também já, tenho muitos familiares que tiveram problemas com depressão. Alisson, Rodrigo, alguém da família de vocês, do convívio de vocês, já passou por uma situação difícil que teve que tomar remédio? Pelo que eu lembro, não. É que também a família não é tão próxima, então pode ser que tenha, mas ainda não saiba, né? Pode ser. Rodrigo está aqui comentando que várias pessoas. Por que eu estou perguntando isso? Gente, porque até 1980, a pessoa deprimida, em linhas gerais, ela passava por tratamentos que judiavam muito da pessoa. Não tinha ainda um medicamento que ajudasse a regular a fluoxetina. Então, em termos práticos, o que é a depressão? São problemas, né, na distribuição da fluoxetina dentro do cérebro. Fluoxetina e serotonina são hormônios que são responsáveis pela nossa felicidade e nosso bem-estar. E há pessoas que, por fatores genéticos, já nasceram deprimidas, então elas precisam tomar remédio para controlar isso. A pessoa não tem culpa, ela herdou essa característica. Ou tem pessoas que, por diversos motivos na vida, né? Divórcio, separação, dificuldades na vida no geral, elas ficam depressivas, né? E até 1980, a humanidade lidava com a depressão de diferentes formas. Tinha gente, por exemplo, que fazia tratamento de choque, tinha religiões aí malucas, tinha gente que fazia exercícios à exaustão, porque exercício produz serotonina que ajuda a pessoa depressiva a se sentir um pouco melhor, enfim. Só que nada resolvia o problema. E aí, o que aconteceu? Na década de 1980, foi inventado o Prozac. O Prozac é um medicamento que repõe fluoxetina na cabeça da pessoa. Então, o Prozac resolveu muitos problemas de muitas pessoas, salvou vidas, tá? O Prozac, ele foi lançado na década de 1980, agora o Prozac tem mais ou menos 40 anos. E por que eu tô falando do Prozac para vocês? Foram precisos 20 anos para o Prozac, para o remédio ser desenvolvido. Quem desenvolveu o Prozac foi uma empresa farmacêutica que se chama Lilly, e essa Lilly investiu bilhões no desenvolvimento do Prozac. Isso quer dizer o quê? Que fazia 20 anos que a Lilly fazia tentativa e erro. 20 anos que a Lilly desenvolvia compostos, fazia teste no laboratório, contratava especialistas. Gente, é dinheiro no ralo. Porque vocês não têm ideia do número, né, de experimentos que tiveram que ser jogados no lixo, experimentos de milhões, bilhões, para que a indústria farmacêutica e, em contrapartida, a humanidade tivesse, de fato, uma ferramenta para lidar contra a depressão, que é a fluoxetina ou o Prozac, uma indústria teve que gastar bilhões. Então, em algum momento, gente, daqui para frente, vocês estão se formando, estão se qualificando, vocês estão aí querendo coisas melhores. Uma preocupação que precisa passar pela cabeça de vocês é: o que eu tenho para oferecer de diferente, tá? E geralmente o que eu tenho para oferecer de diferente tem a ver com características pessoais que vocês já possuem, né? Agora, falando do trabalho. Então, ponto 1. Eu quero que vocês mapeiem. Então, assim, primeira coisa, vocês vão pensar em um objetivo futuro. Ou seja, o que vocês querem fazer quando vocês se formarem? É prestar concurso? É abrir uma empresa? É você fazer um doutorado? É você fazer um mochilão? É você jogar tudo pro alto e montar uma sorveteria? Para mim, tanto faz. O que importa é que seja lá o que vocês forem fazer, que vocês façam diferença, que vocês façam algo diferente,
que seja algo que traga satisfação, alegria, né? E aquele senso de realização profissional. E, gente, de novo, pode ser o que for. A Lara agora está num curso super mega power punk. E vamos supor que ela fale, não, olha, eu não quero trabalhar de engenheiro aeronáutico, eu quero agora fazer maquiagem. Lara, não tem problema, desde que você seja uma profissional diferenciada, tá? Então, essa é a tônica. Vocês vão pensar na carreira de vocês. Para ajudar vocês a pensarem na carreira de vocês, a gente vai fazer duas coisas. A gente vai fazer, primeiro, um negócio que chama mapa de empatia e, segundo, um modelo de planejamento que se chama modelo Canvas. Esse modelo Canvas é uma técnica da área de gestão que, em linhas gerais, ajuda vocês, deixa eu mostrar aqui, ajuda vocês a perceberem quais são os pontos-chave para que o negócio de vocês ou a carreira de vocês tenha mais chance de dar certo. Para que serve isso também? Para que vocês não percam tempo com picuinha. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo de picuinha. Eu sou da área de gestão, de novo. Na minha área, vestimenta, equipamentos, a forma como você se apresenta, fazem diferença? Fazem, tá? O mercado de gestão é extremamente conservador e realmente se leva muito em consideração, por exemplo, como você se apresenta. Agora, Rodrigo está na geologia. Vamos ver quem mais. O Alisson está na geologia? Sim, também geologia. O Alisson também está na geologia. Gente, de verdade, eu duvido que na área de vocês isso faça diferença. Como vocês se apresentam vestidos. Pode, é lógico, né? Para fechar um contrato, alguma coisa, vocês não vão aparecer de bermuda e chinelo com barro. Mas vocês não necessariamente vão ter que aparecer fantasiado de executivo da Petrobras, tá? Tem diferença. Na área da Lara, acho que é a mesma coisa. Talvez na área corporativa, talvez tenha aí um pouquinho de mais zelo. Mas longe de ser algo como é na minha área ou como é, por exemplo, na área do direito, que o pessoal é bitoladaço com essa coisa de vestimenta. Mas, por que também fazer esse tipo de mapeamento faz bem? Ajuda vocês a simplesmente não perderem tempo com picuinha e perceber que atividades e ações são verdadeiros investimentos, ou seja, vão trazer retorno financeiro para vocês, e que atividades chuta que é macumba, porque não vai, não serve para vocês, tá? Então, em termos práticos, como que vai funcionar o trabalho? Vocês vão, primeira coisa, vão definir o que vocês querem fazer depois de formados, tá? E aí, vocês vão procurar uma pessoa já formada e atuante na área que vocês escolheram, uma pessoa atuante que esteja bem, tá? Vocês vão pedir essa pessoa para que ela seja entrevistada. Essa pessoa é o que a gente chama de cliente interno. O que é um cliente interno? É a pessoa que pode ser o seu futuro colega de trabalho. Aquela pessoa que vai trabalhar com você e você vai ter que trabalhar no regime de parceria com ela. Então, olha só, eu quero que vocês achem alguém que realizou o sonho. Eu quero que vocês achem alguém que chegou lá de onde vocês queriam chegar. Tá? Então, por exemplo, a Lara pode pegar um colega dela que se formou há 5 anos e está numa empresa que ela gostaria de trabalhar, né? Eu quero que o Alisson e o Rodrigo encontrem algum profissional que passou no concurso, é professor, montou uma empresa, enfim, alguém que vocês falam, poxa, eu queria estar no lugar dessa pessoa. É uma coisa que eu acho que eu queria para mim, eu acho que ia dar certo para mim. Aqui, eu quero que vocês façam uma atividade de colocar o pé no chão, para também ver se aquilo que a pessoa faz é realmente legal, se realmente faz a cabeça de vocês, se realmente faz sentido para vocês, porque se não fizer, não façam. Então, vocês entenderam essa primeira parte? Primeira parte, vocês vão pensar em alguma coisa que vocês querem fazer depois de formados. Tudo bem? Segunda coisa. Certo. Beleza, Alisson.
Segunda coisa, vocês vão procurar alguém que faça isso que você queria fazer e tenha sido bem-sucedida. E vocês vão conversar com essa pessoa e pedir para ela ser entrevistada, tá? E essa pessoa, óbvio, tem que topar. E aí, alguns parênteses, entrevista online, por WhatsApp, eu só não quero que vocês, assim, fiquem se expondo, sabe? Tenham que se deslocar, não queria, tá? Eu tô muito impressionada eu tô bem triste mesmo com aquele meu aluno que, enfim, ele tá hospitalizado e eu não gosto nem de pensar. Então, assim, eu não quero que vocês fiquem se expondo. Oi, Alisson. Essa entrevista seria, por exemplo, perguntas que a gente acha coerente. Por exemplo, tem que ser uma entrevista com vídeo ou pode ser, por exemplo, perguntas que eu encaminho, por exemplo, via e-mail para a pessoa e a pessoa manda as respostas para mim? Alisson, acho que é mais fácil marcar um bate-papo, tá? Por exemplo, marca um bate-papo, que nem eu tô fazendo aqui pelo Zoom, e tenta gravar, sabe? Para depois, porque assim, você vai estar falando com a pessoa para você não ficar assim desesperado anotando. E por e-mail, eu acho que essas respostas acabam ficando muito formais. Então, é legal você tentar dar um jeito de fazer a pessoa abrir o bico, né? Tentar fazer com que a pessoa fale, que não seja nada assim super protocolar, assim, muito rígido, tá? Eu acho que o melhor jeito é marcando uma conversa. Entendi. Ou áudio no WhatsApp, mas também não vai ser, eu também vou te mostrar o que você vai perguntar, como você vai perguntar, né? Então, essa é a pessoa 1. A pessoa 2 que vocês vão entrevistar é a pessoa que recebe o serviço prestado. Vamos dar um exemplo mais específico? Vamos. Vamos supor que o Rodrigo fala assim, eu gosto da área acadêmica e eu decidi que eu quero fazer mestrado, doutorado, quero ser professor. Beleza? Beleza. Né? Então, quem é o cliente interno dele? O cliente interno dele vai ser um professor, né? Um colega de trabalho o futuro colega de trabalho que já fez doutorado, já passou no concurso, está dando aula. E aí, Rodrigo, é óbvio, você vai procurar um professor que seja legal. Você não vai pegar aquele professor meio que ninguém gosta muito, né? Porque você, né, quer saber o que fazer para dar certo, tá? Então, você vai entrevistar essa pessoa, tudo, e daí você vai entrevistar uma segunda pessoa, que é o que a gente chama de cliente externo. Cliente externo é a pessoa que está fora do seu trabalho e que recebe o serviço que você está prestando. No caso de um professor, quem é o meu cliente externo? É o meu aluno, são vocês. Eu posso entrevistar vocês e perguntar o que vocês acham legal em um professor, o que vocês não acham legal, que atitudes vocês acham interessantes, que atitudes vocês falam, ai, que tio, para que fazer isso? Eu posso perguntar também para uma pessoa da comunidade, porque assim, a comunidade, eu sou funcionária pública. Também é legal saber o que a comunidade espera de um professor universitário, de repente, tá? Então, você vai perguntar para alguém de fora o que é esperado de um professor universitário. Ou então, vamos supor que a Lara fala assim, olha, Mitya, eu cansei, eu quero trabalhar na aeronáutica. Beleza, né? Então, parte 1, achar alguém que tenha entrado na aeronáutica. Parte 2, achar alguém que seja usuário final do serviço da aeronáutica. Aí também não adianta falar com o Zé das Couve, que nem sabe o que é alguém da aeronáutica. Nesse caso, vamos falar, por exemplo, com pessoas alguém que trabalha em aeroporto e que depende, por exemplo, do serviço de um controlador de voo, que é alguém que está na aeronáutica, aliás, que depende do serviço dos monitores de radar. Quem faz isso geralmente são profissionais da aeronáutica. Então, dependendo do que vocês forem fazer, tem um público interno e tem um público externo. Público interno a gente chama de cliente interno, público externo a gente chama de cliente externo. Os dois, de diferentes formas, vão receber o resultado do nosso esforço, o resultado do nosso trabalho, tá? Então, eu sou professora. Quem é o meu cliente interno? São os outros colegas professores, é o diretor do meu departamento. Quem é meu público externo? São vocês. Tá? Vocês não trabalham comigo, mas vocês recebem
o resultado do meu esforço, né? E vocês também têm um olhar diferente. Por exemplo, internamente, entre os professores. Você vê se um professor é bom ou se não é, quando, primeiro, não tem aluno que reclame, ninguém está reclamando de você com o coordenador, e segundo, você publica bastante. Você desenvolve trabalhos científicos. Agora, junto aos alunos, o que significa um professor legal? Gente, o que significa um professor legal? É um cara que apresenta conteúdo, é um cara que não atrasa, é uma pessoa que tira dúvidas, é uma pessoa que não enrola para corrigir coisas, é uma pessoa que se preocupa para montar uma aula divertida, instrutiva, é uma pessoa que não fica dando chilique. Então, pode reparar que parâmetros do que significa bom para público interno e para público externo são bem diferentes. Pode ser parecido? Pode, mas geralmente é diferente. Vocês estão entendendo, gente? Então, ó, o Rodrigo está perguntando aqui. O cliente externo seria para saber o retorno do serviço na sua área como a satisfação? Sim. É saber como que o cliente percebe esse serviço, veja bem, percebe. E que pitacos, ou seja, que sugestões esse cliente externo tem a dizer para o profissional, tipo, o que ele gostaria que um profissional tivesse. E aí vocês, muito espertamente, vocês vão pegar a opinião de quem está de dentro e quem está de fora, vão se atentar aos pontos-chave apontados e vocês vão tentar focar esforços nesses pontos-chave que vocês já descobriram que já faz diferença. Vocês entenderam? Então, é um jeito de abreviar o caminho. Vamos supor que o Alisson fale com um geólogo que está trabalhando aí, por exemplo, para a Vale. Coitado, essa altura o geólogo que trabalha com a Vale deve estar, sinceramente, passando tanta raiva por causa de chuva, por causa do tanto de coisa que está acontecendo, porque também, aí fazendo uma fofoca, os geólogos contratados pela Vale, eles sabem que tem um monte de coisa errada. E eles informam as gestões superiores, mas eles não têm poder de fazer nada se a gestão superior não aprova. Então, vocês estão vendo a meleca, né? Rodrigo está perguntando aqui. As perguntas, vocês mesmos fazem ou vão seguir o modelo? Vocês vão seguir o modelo, tá? Então, só estou explicando a primeira parte. Segunda parte, agora, o que vocês vão fazer com essas criaturas que vocês encontraram? Primeira coisa, a gente vai fazer o que a gente chama de mapa de empatia. Então, gente, eu sei que vocês estão cansados de ouvir falar do termo empatia. E eu vou ser super honesta, eu também. Porque as pessoas usam empatia, o termo, de um jeito errado. Então, eu usou, às vezes, que para muitas pessoas não é empatia que elas querem empadinha. Então, o que é empatia? Empatia nada mais é do que você reconhecer e entender os sentimentos de outras pessoas. É isso. Ponto. Esse é o contexto, é essa a definição. Empatia não significa, 1, passar a mão na cabeça de gente folgada. 2, não significa você ser bonzinho bobo. 3, não significa você pedir para que as pessoas entendam o incompreensível. Empatia significa reconhecer sentimentos, tá? De outras pessoas. Significa você ser minimamente polido, minimamente educado. Não significa passar pano para atitudes bestas, tá? Eu vejo as pessoas pedindo mais empatia. Eu fico pensando na minha cabeça. O certo seria mais empadinha. É um jeito, enfim. O povo de grupo zoa muito essa questão da empatia. Agora, enfim, fechando e agora abrindo de novo nossos slides. Mapa de empatia é muito importante, especialmente para quem trabalha em profissões mais técnicas, tá? E isso os inclui. Por que é importante em profissões mais técnicas? Porque quem é formado em áreas mais técnicas, como as engenharias no geral, as áreas de informática, as áreas mais exatas, no geral, a formação da pessoa é muito focada em técnica e procedimento.
mas não foca muito na parte humana, de você entender as pessoas. Então, por exemplo, é a mesma coisa que o pessoal da área de sistemas de informação. O pessoal estuda pra caramba, entende de programação, entende de base de dados, mas eles não são formados para entender o que o cliente quer. Eles não são formados para dialogar com o cliente com uma linguagem leiga. Então, com isso, tem muito desentendimento. Então, por causa disso, em disciplinas como essas, que são oferecidas para formações mais técnicas, tem o mapa de empatia, tá? Esse mapa de empatia, ele quer entender como funciona a cabeça do cliente. Por quê? O cliente, às vezes, pensa de um jeito muito diferente do que nós somos. Então, primeira coisa, a gente vai tentar entender o que que... E aí, só abrindo também, destacando bastante. A gente não vai sentar para jogar a conversa fora com os nossos entrevistados. A gente quer saber a percepção dos nossos entrevistados quanto à profissão. Então, por exemplo, o Alisson quer abrir uma empresa de geologia. Então, ele vai procurar alguém que tenha aberto uma empresa de consultoria em geologia, que vai ser o cliente interno, como se fosse um colega de trabalho, e ele vai conversar com algum contratante, alguém que contratasse o serviço de geólogo, uma prefeitura, algum representante de prefeitura, algum fazendeiro, alguém, tá? Que seja alguém de fora, que contratasse você. Então, você vai perguntar para esses entrevistados o que eles pensam em relação a esta profissão, tá? Primeira coisa, o que essa pessoa sente em relação à profissão. Ou seja, é uma profissão que tem futuro, não tem futuro, é uma profissão que emprega bastante, não emprega bastante, está crescendo, não está crescendo, vai ter mais demanda, vai ter menos demanda. As pessoas na profissão estão mais ou menos ligadas à inovação, as pessoas são mais ou menos abertas a novidades, essas pessoas são mais ou menos fáceis de lidar. Enfim, impressões gerais dessas pessoas em relação à profissão que você escolheu, ao objetivo que você pretende atingir no futuro. Tá tudo bem até aqui? Isso você vai perguntar. Desculpa, Alisson, pode falar. Nesse caso, você falou, beleza, a profissão tem futuro. Isso daí caberia mais, por exemplo, a pessoa que está trabalhando, né? Por exemplo, no caso da pessoa que o cliente, eu estaria mais perguntando a respeito de o que ele acha do serviço e o que eu poderia melhorar do serviço, né? Exatamente. Exatamente. Se pensa em contratar mais vezes, se acha que o serviço vai ser substituído por alguma tecnologia. Então, você vai perguntar de diferentes formas a mesma coisa. Você quer saber a opinião do cliente interno e do cliente externo em relação a visões de futuro para esta profissão. Tá? Então, aqui em cima, o que pensa em Sente, a gente está falando de futuro. Aí, segundo bloquinho, o que esse entrevistado vê? Ou seja, o que essa pessoa percebe hoje? Que o mercado está com gente competente, menos competente, se o ambiente está bom ou ruim para fazer negócio, se as pessoas estão contratando mais ou menos, se a crise econômica está impactando, inclusive, esse segmento, se o mercado está particularmente concorrido. Então, agora, o que ele vê significa hoje. O que ele está percebendo hoje deste cenário, deste momento da economia em relação àquilo que você escolheu fazer. Tudo bem? Tudo certo. E aí, Tudo uma bem. coisa importante. E aí, uma coisa que é importante, gente. Aqui, ó, a gente... Aí, eu sei que vocês vão ficar um pouco bravos comigo. Espera um pouquinho. Deixa eu já ligar aqui luz, porque começou a ficar escuro. E aí, eu sei que vocês podem até ficar um pouco chateados comigo. Mas aqui, nessa parte da atividade, vocês vão
escutar o que a pessoa está querendo dizer e vão dar corda. Então, às vezes, a pessoa vai estar falando um monte de asneira. Deixa falar. Porque aqui vocês não vão estar na função de ficar corrigindo. Depois que terminar a entrevista, vocês podem pontuar algumas incorreções. Aqui vocês vão deixar a pessoa abrir o coração e falando. Então, ou seja, vocês às vezes a gente escuta coisas bizarras, tá? Vocês não têm ideia do quanto é triste fazer isso da comunidade em geral em relação ao professor universitário. As pessoas acham que a gente é, sei lá, sócio de fazenda de maconha, sabe? As pessoas pensam de um jeito muito maluco que o professor universitário faz. Juro por Deus, essas coisas me deixam muito nervosa. Mas não é função da gente, neste momento, abrir a boca. A gente vai dar corda para a galera falar, tá? Então, não evitem ficar, assim, cortando. Tudo bem? É sem filtro total. E daí a gente vai para a terceira parte, que é o que ele escuta. Então, olha só, vamos recapitular. O que ele pensa e sente, futuro. O que ele vê, o que ele está percebendo agora. O que ele escuta. E aí é uma coisa importante, e isso aqui eu já vi dar rolo, tá? Estou prevenindo vocês, porque em turmas anteriores já deu rolo. O que significa o que ele escuta? Quem tem influência na vida dessa pessoa. Então, vocês vão perguntar coisas como, olha, na hora de fechar um contrato, quem você consulta? Você conversa com seus amigos, você conversa com outros profissionais, sei lá, você conversa com um pastor, e aí eu estou falando a vocês, cuidado, tá? Especialmente de 2018 para cá, com as eleições, todo mundo que vem de universidade pública e vai conversar com algumas pessoas de alguns segmentos, muitas vezes encontra pessoas muito armadas, tá? Não armadas no sentido literal, né? Mas a pessoa já está com 5 pés atrás. E daí, já aconteceu, não estou exagerando, vou contar para vocês o fato, mas não vou contar as pessoas que foram. A pessoa foi entrevistar, e daí o camarada começou a falar, que eu converso com meu colega, eu vejo o podcast do fulano, e a pessoa, aqueles podcasts cheios de fake news, cheios de coisa doida, e daí o meu aluno começou a boquejar com o entrevistado, tipo, fulano só fala fake news, que não sei o quê, e acabou dando briga na entrevista, tá? Então, eu só estou alertando a vocês o seguinte, vão acontecer coisas bizarras? Vão, tá? Mas olha, a gente faz a egípcia, ou seja, vocês não estão lá para isso, vocês querem entender como funciona a cabeça dessa criatura, tá? Então, o que a gente está querendo saber? O que ele escuta? É quem o influencia. Que jornais ele lê, quais são os hábitos culturais dele, se ele escuta um podcast, se ele vê o YouTube. Por que é importante saber isso? Porque vocês serão futuros profissionais, certo? Então, é melhor você saber, por exemplo, suponhamos que a pessoa ela escute um determinado podcast, ela veja um determinado canal, dependendo da área que vocês estão, se vocês têm dinheiro para publicidade. Se o público de vocês, por exemplo, sei lá, frequenta uma vez por ano a feira agropecuária de não sei o quê, ou é muito ligada à maçonaria, gente, vocês vão tentar fazer ações ligadas a essas pessoas para que você se torne mais conhecido junto a essas pessoas. Lógico, desde que tenha coerência com o seu objetivo. Não vai adiantar você ficar investindo, por exemplo, em colocar propaganda na Globo. Vou dar um exemplo besta que não aconteceu comigo, tá? Eu vi essa história do pessoal da agronomia. Em uma outra circunstância, um aluno foi fazer mais ou menos esse mapa de empatia junto a agricultores. E daí a pessoa descobriu que o que fazia diferença para aqueles agricultores era, principalmente, indicação. Então, antes de contratar alguém, o agricultor perguntava para os colegas num grupo de WhatsApp: vocês já contrataram o fulano? Já ouviram falar do ciclano? Então, qual era a lógica? Consiga
um membro desses para ser seu cliente, que se der tudo certo, ele te recomenda para todo o resto. Esse é o lógico, não é? Então, assim, você tem um grupo de 50 agricultores, todos eles no mesmo grupo. Então, às vezes, você faz um trabalho bem feito para um, você coloca o resto todo no bolso. Você vai ser indicado, então você vai começar a pegar serviço. O que o bonito do querido do menino fez? Até fechou o contrato de serviço, mas chegou atrasado, começou a postar coisas no Facebook falando mal do agro, falando mal de uma série de coisas que acabou queimando ele com todos os outros. Então, por que é que a gente faz a meleca desse mapa de empatia? Significa o seguinte, saiba como funciona a cabeça do seu contratante, não é para você ser falso, não é para você violar os seus princípios, mas, pelo amor de Deus, separa figura física da jurídica. Porque se o seu mercado pensa desse jeito, você vai ter que moderar, infelizmente, um pouco do seu comportamento. A gente sabe que alguns segmentos, infelizmente, é assim. Não é legal, mas é o que acontece. Então, é por isso que é importante perguntar para essa pessoa o que ele escuta, quais são os hobbies dele, com quem ele mais conversa. Não estou falando que é para vocês serem falsos, não estou falando que é para vocês violarem a sua personalidade, mas só para vocês ficarem espertos. Deu para entender, gente? Sim, Deu sim, sim. ficou mais claro. No caso, por exemplo, do cliente externo, daí é como que, por exemplo, dor, eu aplicaria uma dor com um cliente externo, eu teria que perguntar se teve algum problema anterior? Aí, calma que eu vou chegar lá, vou chegar lá. Espera aí. O Rodrigo aqui respondeu, mas calma que eu vou chegar lá. Por enquanto, a gente só está tentando entender a cabeça da criatura. E por último, né, aqui desse grande bloco, vocês podem perceber que é muito o cliente para fora. Né? Ele com outras pessoas, como ele percebe os fatos, né? O quem o influencia, gente de fora. E por último, o que ele fala e faz. Em público, aí, vocês vão perguntar coisas como assim. Por exemplo, você tende a ajudar os seus colegas, os seus concorrentes? Isso para o público interno, tá? Para o seu público externo, como que você se comporta, no geral, com a pessoa que você contrata? O que você está querendo saber aqui? Como são as relações? Se são conflituosas, se não são, se é um tentando puxar o tapete do outro, ou se as coisas são mais abertas, são mais tranquilas. Você vai tentar investigar como que essa pessoa se porta em público, ou seja, se ela tem preocupação em parecer ser uma pessoa mais polida ou mais competitiva. Por que é importante saber disso? Vou dar um exemplo, tá? Na área da agronomia, existe muita concorrência, tá? Então, não existe aí super parceria entre diferentes agrônomos, não tem. Agora, dentro da geologia, já existe uma relação de mais camaradagem entre os profissionais, tá? Na cartográfica também tem uma relação de camaradagem entre os profissionais, tá? Ô, Lara, como que é na engenharia aeronáutica? Porque eu não sei. O pessoal um puxa o tapete do outro, as pessoas são mais colaborativas. No ambiente acadêmico é cobra engolindo cobra, mas no meio profissional eu não sei te falar. Então tá aí Não uma coisa tenho que você vai contato descobrir. com muita gente. Nossos professores, a maioria já trabalhou antes de fazer o concurso, né? Mas eles não comentam muito sobre. Lara, tá aí. Então, gente, outra coisa. Dentro dessa atividade, vocês vão ter um insight para saber, ou seja, um estalo do quão competitivo um determinado segmento é, tá? Essa análise vai ficar 100% correta? Não vai, mas pelo menos vocês vão ter algum prognóstico,
tá? Algumas áreas são mais competitivas, outras são menos, e é isso que a gente está querendo saber aqui nessa pergunta, tá? O que ele fala e faz, a gente está querendo saber o quão competitivo esse segmento é, tá? Por exemplo, na minha área de gestão de pessoas, é mega competitivo. O que mais tem é um puxando o tapete do outro, tá? Na área acadêmica é menos, tá? Mas na área profissional, eu conheço histórias, assim, de espantosas, do quanto as pessoas podem ser sem ética, né? No sentido de um roubar cliente do outro. É bizarro, tá? Então, vocês estão percebendo que eu quero que vocês aqui tenham um choque de realidade, tanto de um lado quanto para o outro. E aqui vocês vão entrevistar 2 pessoas, mas se vocês ficaram meio na dúvida e quiserem conversar com mais gente, pode falar, porque eu quero aqui que vocês vejam na real como que é essa profissão que vocês escolheram, tá? Agora a gente chegou na parte do Alisson. Então, isso aqui vai ser bom especialmente para o cliente interno. O que esse cliente interno tem medo em relação à profissão? Qual é o receio dele? Ele tem medo de ser ultrapassado, ele tem medo de ser roubado, né? Ou seja, de algum colega de trabalho ir lá e roubar o cliente. Ele tem medo de o mercado continuar pagando pouco, ele não ter dinheiro para cada vez menos coisas. Ele tem medo de alguma regulamentação do governo azedar a profissão dele. Ou seja, quais são os medos que esse entrevistado tem em relação à profissão? Então, por parte do cliente interno, que medo esse profissional tem? E, geralmente, medos que esse profissional tem está relacionado com o que a pessoa está vendo para o futuro, né? Então, um exemplo. Hoje, os professores estão todos receosos, primeiro, por conta dos cortes que o governo andou fazendo de pesquisa, então está todo mundo com medo de não abrir concurso de novo, né? E, segundo, muitos professores, especialmente da rede privada, quem trabalha com escola particular, está com medo de ser substituído pelo EAD. Então, as pessoas estão morrendo de medo, tá? Porque agora no EAD, você consegue em uma sala atender 4 pessoas ou 300. Poderia ter 300 pessoas nessa sala? Até poderia. A qualidade do ensino, na minha opinião, ia diminuir? Ia, porque você não consegue dar atenção para todo mundo. Mas tem gente que está fazendo isso, tá? Agora, por parte do cliente externo, que medo essa pessoa tem ao contratar um profissional? Então, por exemplo, que medos alguém teria ao contratar um engenheiro aeronáutico, em contratar um geólogo? Por exemplo, medo de contratar alguém que fala muito e faz pouco, ou seja, aquela pessoa que promete um monte de coisa e não entrega, medo de ter dado alguma medição errada e ter algum acidente. Enfim, quais são os receios que as pessoas apresentam? E por que isso é importante? De acordo com os medos que as pessoas têm, vocês vão oferecer, de alguma forma, garantias, ou seja, os diferenciais que vocês têm a oferecer para mostrar que, se você me contratar, eu não vou fazer isso, tá? Ou meu colega tem medo disso, mas comigo não tem tanto problema assim, porque eu tô por dentro, porque eu tô estudando, enfim, né? Vocês vão ficar bem atentos a contrapartidas, ou seja, o que vocês podem fazer para anular esse fator perigoso. Tudo bem, gente? Tudo certo até aqui? Tudo certo. Tudo certo. Belezura. E, por fim, os ganhos, né? Quais são os benefícios? O que a pessoa espera ter, né, no futuro, tendo relação com essa atividade? Então, por exemplo, que benefícios, né, o profissional atuante na área quer ter no futuro, né? Ele quer ser reconhecido profissionalmente, ele quer ganhar dinheiro, ele quer ser renomado, ele quer ter uma poupança. E isso cliente interno. O cliente externo, que ganhos o cliente tem ao te contratar, tá? Que benefício ele espera ter ao contratar alguém que faz aquilo que você faz? Tudo bem, gente? Tá tudo certo? Então, isso aqui é um mapa de empatia. E vejam bem, empatia não empadinha,
tá? Eu sempre faço a graça de empatia, empadinha, porque, ai, meu Deus do céu. Tem gente que toca bumbo pra gente louca dançar também, e aí usa o termo empatia de forma muito, muito ampla. Bom, esse é o primeiro mapa que a gente vai fazer. Agora, depois que você fez o mapa de empatia, você vai fazer também o modelo Canvas. O modelo Canvas é exatamente, depois que você escutou as pessoas que você ouviu, você vai listar tudo aquilo de objetivo que você tem que fazer para as coisas funcionarem, tá? Então, vocês vão pensar em termos de 4 perguntas. O que é que você vai fazer? Para quem você vai fazer, ou seja, perfil de clientes, como você vai fazer e quanto vai te custar fazer isso. Então, primeira coisa, o que você vai fazer? Qual é o produto ou o serviço que você vai oferecer? Isso parece besta? Cara, parece. Só que vocês precisam ter noção de que tem gente que parece que não sabe o básico. Então, por exemplo, o Alisson, ele vai ser geólogo. Ele vai fazer análises, ele vai fazer vistorias. Vocês vão listar tudo aquilo que, por exemplo, prestarei serviços da área da geologia, o Alisson Rodrigo. Que tipo de serviços? E mais ou menos uma listinha deles. Tá? Esse é o que vocês irão oferecer. O que mais? Vocês vão oferecer atendimento personalizado ao cliente. Vocês irão abrir canais para a solução de dúvidas, vocês vão abrir canais de diálogo. Isso tudo vocês vão fazer para prestar serviço. E idem para a Lara. Tem que ficar muito claro, porque, por exemplo, tem coisas que as pessoas falam que vão fazer e não entra, né? Então, por exemplo, na nossa empresa, nós vamos atender com profissionalismo e dedicação. Cara, o que significa profissionalismo? Significa ser pontual? Significa resposta a dúvidas? Significa fazer medição e num prazo de tempo viável, né? O que significa dedicação? Dedicação significa atendimento de dúvidas no horário útil, das 9 às 18? Ou significa que 2 da manhã vocês vão estar que nem um zumbi respondendo mensagem no WhatsApp? Né? Então, o que eu quero aqui? Eu quero que vocês listem de forma objetiva que serviços vocês vão prestar. Tudo bem, gente? Esse é o quê? Daí, segundo quadrinho, para quem? Então, primeira coisa, segmentos de clientes, ou seja, qual é o perfil do cliente de vocês. E daí, antes que eu continue, vocês vão montar 2 quadros Canvas. Um quadro do cliente interno, outro quadro do cliente externo. Por quê? Provavelmente, as percepções, o mapa de empatia do cliente interno e do cliente externo serão mapas diferentes. Mapas diferentes, Canvas diferentes. Tá? Segunda coisa. E outra coisa também, né? Óbvio que o que vocês vão fazer para o público interno e para o público externo muda. Então, por exemplo, eu sou professora. O que eu vou fazer para alunos é uma coisa. E o que eu vou fazer para meus colegas é outra. Né? Então, por isso, 2 quadros diferentes. Segunda coisa, segmentos de clientes. Né? Então, dentro dos clientes internos, você vai listar as pessoas que vão trabalhar com você. E no cliente externo, quem te contrata. Ou quem é o usuário final do serviço que você está oferecendo. Então, por exemplo, eu sou professora, cliente interno, coordenador de curso, outros colegas, profissional técnico administrativo, diretorias da faculdade, né? Cliente externo, quem é meu cliente externo? São vocês, meus alunos e a comunidade no geral. Tá? Então, esses são meus clientes. Ficou claro, gente? Tudo bem? No caso, por exemplo, se a pessoa for trabalhar numa empresa, sei lá, qualquer que seja a empresa,
sei lá, uma empresa de consultoria ambiental. Então, por exemplo, seria colegas, sei lá, o diretor, o dono, seria um exemplo, por exemplo. Ah, tá. Exatamente, de cliente interno. E Isso, cliente isso. externo é quem contrata. Certo. Seria um exemplo de algum contratante. Aí, relacionamento com os clientes. Como que você vai se relacionar com seus clientes? Gente, cara, não é para falar, vou ter amor e carinho, não. Calma. É assim, você vai atender presencialmente, ou atendimento vai ser online, você vai agendar reuniões periódicas, e assim, quanto o perfil do relacionamento difere. Ou seja, se você está oferecendo serviço para pessoa física, o relacionamento é mais pessoal. Se você está se relacionando com pessoa jurídica, ou seja, se você está prestando serviço para empresas, o relacionamento, ele é mais formal, ou seja, é mediante reuniões, e-mails, relatórios, tá? Então, por relacionamento com clientes, a gente quer saber o quão próximo ou distante ele é e também ligado a relacionamento com clientes, a gente tem os canais, ou seja, como que você vai se comunicar com seus clientes por WhatsApp, por e-mail, por Instagram, por telefone, presencialmente. E também você vai se perguntar como você vai entregar o serviço que você irá fazer. Né? Então, por exemplo, no caso de serviço, como é que você vai oferecer, qual é o canal de distribuição desse serviço que você vai estar oferecendo, né? Em linhas gerais, você vai entregar relatórios, você vai agendar visitas, você vai apresentar fotos. Então, por canais, entendam, tanto canais de comunicação, quanto canais de entrega daquilo que você está oferecendo. Ficou claro, gente, ou ficou confuso? Daqui No a caso, por exemplo, dos canais, qual que seria, por exemplo, a diferenciação do externo para interno? Teria por algum, exemplo, porque, por exemplo, relatório, por exemplo, caberia para ambos, vamos dizer assim, né? Você sim. pode gerar um relatório para o cliente e também para a diretoria. Uhum. Então, por canais, às vezes vai ser a mesma coisa. Por exemplo, reunião, você marca tanto reunião com seus colegas quanto com o cliente. Então, podem ser os mesmos canais? Podem, né? Inclusive, se a relação com seus colegas é mais formal, né, a empresa é maior, por exemplo, então também os canais serão um pouco mais formais, não vai ter ali o dia a dia. Vocês não vão sair para almoçar. Tudo bem? Então, pode ser a mesma coisa? Às vezes pode. Tudo bem? Certo. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês exemplos de modelos Canvas já prontos. E vocês vão ver que é pai e bola. E só uma coisa que é importante, gente. O modelo Canvas, vocês vão fazer para mim esse quadrinho, palavras-chave, bem sucinto, bem objetivo. E embaixo vocês vão escrever um textinho explicando os tópicos, tá? Então não precisa ficar escrevendo textão dentro dos quadrinhos, tá? Só palavra-chave e depois embaixo vocês me explicam o que vocês queriam dizer com aquilo, tá? Agora, próximo bloquinho, esse azul, é o como. Como é que eu vou oferecer o produto ou o serviço com sucesso para o meu cliente? Então, parcerias principais. Com quem eu preciso ter parcerias para garantir que meu produto, meu serviço seja bem recebido, né? Então, por exemplo, numa consultoria ambiental, parceria principal com laboratórios, com outros colegas de trabalho de diferentes áreas. Outra parceria que você pode estabelecer também, por exemplo, com órgãos públicos, né? Então, você vai ser mais ou menos bem-sucedido dependendo das parcerias que você vai estabelecer. Quer um exemplo besta? Algum de vocês hoje está numa cidade pequena? Acho que não, né? Vou contar para vocês um fenômeno que acontece muito em cidade pequena. Toda cidade pequena tem um engenheiro que tem todos os contatos na prefeitura.
E toda vez que a gente vai construir uma casa, ou fazer uma reforma maior, a gente precisa de autorização da prefeitura, do CREA, enfim, dos órgãos responsáveis por construções e pela validação deles. Tem engenheiros que, por serem experientes, terem acabado de começar, eles demoram semanas para conseguir todos os alvarás. Mas tem engenheiros que têm já os contatos na prefeitura, têm as parcerias, então ele tem livre acesso à prefeitura, então ele consegue em horas, tá? Então é por isso que é importante você estabelecer parcerias, para facilitar a sua vida, né? E para garantir diferenciais. Por exemplo, eu entrego mais rápido que o resto, né? Bom, aí a gente tem as atividades principais. As atividades principais estão relacionadas com a proposta de valor. Lembra que eu falei para vocês que proposta de valor é o que é que vocês vão entregar para os clientes, né? Atividades principais é o que vocês têm que fazer para isso. Então, por exemplo, vamos supor que o Alisson, Alisson, eu vou dar chutes assim bem grosseiros, porque eu não sei exatamente como é que é o dia a dia de um geólogo, tá? Então, tô chutando assim, fazendo umas coisas bem loucas aqui, tá? Vamos supor que parte da atividade do Alisson seja fazer análise topográfica. Então, essa é uma proposta de valor, fazer análise topográfica. O que significa fazer uma análise topográfica? Significa fazer coleta de solo, envio para análise, armazenamento de laudos, compilação de relatórios. Então, esses 4 passos dentro de análise topográfica. Então, vocês vão listar as atividades principais dentro de cada um dessa proposta de serviço que você vai oferecer, tá? E aí, quando você começa a destrinchar essas atividades, aí você começa a perceber que vai precisar de parcerias. Então, por exemplo bem besta, que aqui todo mundo já passou por isso. Quando você vai no médico, às vezes você está doente e o médico te passa um determinado remédio. E aí o médico vai falar assim, ó, vai tomar o remédio tal, e esse remédio tal compra do laboratório tal, porque esse laboratório é melhor. Você chega na farmácia, o farmacêutico fala assim, você não quer levar o medicamento tal? É a mesma coisa que o outro, mas ele é genérico. O que as pessoas fazem? As pessoas, dentro da cabeça, fica assim, bom, o genérico é mais barato. Mas o médico me falou que o do laboratório tal é melhor. O que as pessoas acabam fazendo? Comprando a do laboratório que o médico recomendou. Por que o médico recomenda daquele laboratório? Porque ele tem parceria. Porque, né, ele pode, sei lá, ter recebido benefícios desse laboratório, ou ele sabe que aquele medicamento foi mais bem testado, tem mais confiabilidade, enfim. Existem os critérios para recomendação. Então, quando você destrincha as atividades, é que você começa a perceber que você vai ter que estabelecer parcerias com algumas pessoas, né, e vai fazer parte da sua rotina, tá? Então, você vai ter que fazer isso de alguma forma. E daí, recursos principais. O que você vai precisar para o exercício da sua atividade? Então, por exemplo, notebook, telefone celular, de repente você vai precisar de um escritório, você pode precisar de um veículo, de repente você vai precisar de algum instrumento de medição, de um drone, de métodos pazinhas, sei lá, de coleta de solo. Então, aí vocês vão listar tudo aquilo que vocês precisarão para executar essa atividade. Tá? Isso tanto para o cliente interno quanto para o cliente externo. Tudo bem até aqui, gente? No caso, por exemplo, dos recursos principais, como que seria uma diferenciação de um cliente interno para externo, por exemplo? Alisson, pode ser que não tenha diferenciação e tudo bem. Às Ah, tá. vezes, é a mesma Tem coisa. alguns que parece que vai coincidir, né? Que tem coisa que não faz Exato. sentido ser diferente, né? Tem coisa que não tem jeito, tá? A única coisa que pode acontecer, por exemplo, tá? Cliente externo, às vezes você, sei lá, não tem um escritório. E daí você vai ter que agendar uma sala em um restaurante, algum lugar para apresentar o relatório, para conversar. É isso que pode ter de diferente, tá? E mesmo assim, acho que ninguém vai fazer isso. Então,
com muita frequência, vários quadros desses serão idênticos, e tudo bem, não tem problema, tá? Porque realmente não tem muito o que inventar. E aí, por último, quanto? Você vai descobrir quanto custa ser um profissional que tem diferenciais, que consegue fazer as coisas de acordo com aquilo que os seus públicos querem, né? E também conseguir superar essas expectativas. Então, quanto custa, por exemplo, o computador, quanto custa a internet, quanto custa, sei lá, ter um veículo. Vocês vão dar uma olhadinha aqui e vocês têm uma noção do quanto vai custar. E vocês vão comparar com quanto de dinheiro entrou. Daí vocês vão verificar se, mesmo com esses gastos, o que vai entrar vai ser suficiente. E aí eu vou contar uma fofoca para vocês, né? Meninos, eu acho que vocês talvez não saibam disso. Talvez a Lara saiba disso melhor do que eu. Alguns anos atrás, pessoal, teve um boom de coaches, de esteticistas, de maquiadores. Teve um boom do autocuidado nos últimos anos, né? Agora falando especialmente de maquiadoras. Muitas maquiadoras viram o mercado, as pessoas tinham interesse e elas começaram a fazer maquiagens profissionalmente. Muitas, quando foram montar esse modelo Canvas, elas descobriram que o que entraria de receita, ou seja, quantas pessoas estavam dispostas a pagar pela maquiagem, não cobria curso, não cobria matéria-prima, ou seja, as maquiagens todas, não cobria aquilo que elas teriam que investir para estar na profissão. Então, as mais espertas saíram fora antes, tá? Então, por isso, gente, fazer esse tipo de planejamento é crucial, porque ajuda vocês, pelo menos, a sentirem a temperatura da água. O que eu quero dizer com isso? Quando você está numa piscina, você está num churrasco, e você vê as pessoas lá dentro da piscina, e o pessoal falando, entra, a água tá fresquinha, não tá gelada não. Aí você entra, a água tá um gelo. Aí você se arrepende, meu Deus, por que eu fiz isso? Atividades como essa servem para vocês medirem a temperatura, ou seja, antes de entrar, põe o pezinho e vê se a água tá gelada mesmo, tá? Vê se a água tá agradável. Eu quero que vocês tenham um pé no chão e muita consciência de como funciona esse mercado, porque se vocês virem que de repente não vai funcionar, pesquisar outro, tá? Para que vocês não fiquem iludidos. Exemplo besta. Muitas pessoas, por exemplo, se formam em direito, né? Tem só um pouquinho de experiência profissional no estágio, e daí, quando elas vão executar atividade profissional, elas odeiam. Por quê, gente? Geralmente a pessoa não testou a temperatura da água, ou seja, ela não viu se aquilo servia para ela mesma. Outro exemplo, eu conheço um monte de gente que passa em concurso de bancário, do Banco do Brasil, da Caixa, e, gente, rala para estudar. É difícil passar. E quando passa, odeia, porque não viu como é que era, tá? Então, nem sempre é só dinheiro, a gente tem que saber como que é na real. E tem gente que, assim, simplesmente não aguenta. Agora, alguns exemplos do modelo Canvas já pronto, tá? No caso, só essa fonte de receitas, por exemplo, eu teria que perguntar para a pessoa, por exemplo, para o cliente, por exemplo, alguma estimativa para a pessoa que eu estou Sim, entrevistando de valor, para senão fica muito, né, vago, né? exato. Então, você vai ter que perguntar quanto custa em média, quantas a demanda por mês, né? Quantas vezes é Certo. contratado por mês. Para o cliente externo, você vai perguntar qual foi o valor pago da última vez que teve a contratação, para até você medir, para ver se Entendi, as pessoas estão sendo verdadeiras com você. Por isso, você vai entendi. escutar as duas partes da conversa, tá? Agora, por fim, aqui no final, né? Aqui é um exemplo de um buffet. Então, proposta de valor, o que a pessoa vai fazer? Festas mais bonitas e divertidas, festas com estilo e requinte, né? E depois no texto, né, você vai descrever para mim o que significa festas mais bonitas e divertidas, é para ser objetivo, tá? E o que significa ter festas inesquecíveis com estilo e requinte, tá? O que significa estilo e requinte, meu amigo, tá? Você vai especificar. Daí,
para quem? Como que vai ser o relacionamento com os clientes? Nesse caso, é um exemplo, com o cliente externo, tá? A pessoa que contrata. O atendimento vai ser pessoal e vai ter degustação de doces nesse buffet. Quem vai ser o seu cliente? Noivas e aniversariantes. Beleza. Quais serão os canais, tanto de comunicação quanto de entrega do produto ou do serviço? Então, por exemplo, canal de comunicação, né? Vai ser internet, mídias sociais, né? E também loja própria para noivas, vão ser os canais pelos quais você vai entregar o serviço, ou pelo menos você vai divulgar que você existe, né? Outros canais que poderiam ser colocados ali, né, de prestação de serviços, o próprio espaço do buffet, também seria um bom canal, tá? Como você vai fazer isso? Parcerias principais. Com quem você tem que ter amizade para que você tenha sucesso? No caso de um buffet, com lojas de noiva, lojas de aniversário, animadores de festa, empresas de entrega também, tá? Atividades principais, o que você tem que fazer para dar certo? Quais são os elementos diferenciais? O que principalmente você vai fazer? Produzir doces bem casados, definir motivos de decoração, produzir arranjos, produzir enfeites. Você vai listar aí atividades profissionais, a descrição de tudo que você tem que fazer para que a proposta de valor seja bem atendida. Então, esses dois pontos aqui são muito relacionados, tá? E recursos principais. O que você vai precisar para conseguir desenvolver essas atividades? Então, no caso, né, por exemplo, de uma empresa de engenharia, veículos, notebook, celular, equipamentos específicos. No caso de um buffet, equipamentos de cozinha, equipamentos de iluminação, e você vai precisar também de uma equipe muito bem preparada. E também, o que é importante, recursos principais que ficam faltando aqui, elementos de decoração, né? Bom, por custos, onde vai o seu dinheiro para que você tenha um buffet bem feito? Você vai precisar colocar dinheiro em enfeite, em matéria-prima de comida, em contratação e treinamento de pessoal, na melhoria da infraestrutura do buffet e também, né, na contratação de cerimonialistas, pessoas que fazem a apresentação de casamentos, aí falam com as pessoas que estão envolvidas no casamento, né, e também em festas. E de onde vai vir o seu dinheiro? Se tratando de um buffet, vendendo doces, tendo doces e também serviços extras. Isso, lógico, fora o aluguel do local, fora o fechamento de pacotes, né? Fora, de repente, você fazer parcerias, né? Por exemplo, com lojas de noivas, em que um repasse percentuais para o outro. Então, por exemplo, você vai numa loja de noiva, se você alugar vestido na loja tal, você ganha um desconto no buffet. Ou você fechou com o buffet, você ganha desconto na loja tal. E daí, esses empresários, eles dividem entre si parte do lucro. Então, é mais ou menos assim que fica o modelo Canvas, tá? Depois de já feito. Então, vocês vão deixar tudo muito objetivo e vocês vão descrever de uma forma mais precisa para mim no texto, tá? Nos materiais de aula, deixa eu abrir aqui para vocês a nossa telinha. Nos materiais de aula, eu coloquei um monte de coisa, gente, que vai servir para orientá-los. Então, ó, aqui vai ter, por exemplo, o modelo do trabalho escrito, vai ter uma apostilinha explicando como é que faz o Canvas, vai ter exemplos de mapa de empatia, vários outros exemplos do modelo Canvas, vai ter o template, ou seja, o modelinho do mapa de empatia vazio. Tem muita coisa para ajudar vocês a fazerem essa atividade. Tudo bem, pessoal? Certo. Tudo bem. Então, gente, é isso. Eu sei que é cansativo, né? Principalmente, o Rodrigo também avisou que tá tudo bem. É cansativo, é trabalhoso, mas principalmente é uma tentativa, né? É uma primeira ação no sentido de vocês conseguirem se destacar frente à concorrência.
tá? Eu acho que se vocês conseguirem ter uma visão de mercado um pouco mais ampla e também aprofundada, vai ajudar vocês a se posicionarem melhor, por exemplo, nas entrevistas, ajuda vocês a direcionarem melhor que cursos fazer, que especialização fazer, que tipo de parceria desde já eu tenho que ter. Então, assim, acho que vai ser bom em muitos sentidos para vocês todos fazerem o modelo Canvas e também o mapa de empatia, tá? Daí eu acho que é isso, meninos. Alguma dúvida, algum problema? Tá tudo certo até aqui? Só uma coisa, na parte que você falou lá de estimativa, eu achei que, por exemplo, custo é para colocar, então, o serviço que eu acho que vai me gerar lucro, não estimativa de valores, né? Olha só, então, peraí, vamos recapitular, porque realmente acho que ficou um pouco embananado nisso aqui, né? Aqui o pessoal colocou custos, gastos, né? Onde você vai gastar dinheiro para fazer com que a sua atividade principal funcione, tá? E a mesma coisa a gente vai fazer aqui, tá? Para você conseguir executar o seu serviço, você vai precisar, né, de um computador, de um notebook. Em linhas gerais, a gente vai ter mais ou menos uma noção de quanto custa você conseguir executar a sua atividade. Ficou claro? Ou ficou confuso? Ah, sim, é só para colocar o que exatamente vai me levar, gerar custo e o que vai me prover a receita, não uma estimativa. Ah, quanto custa um Exatamente. notebook, por exemplo? Oh, mas seria legal, para ficar mais completo, você ter uma noção de quanto em termos financeiros. Se você perceber que não tem espaço para perguntar, tudo bem. Mas eu acho, Alisson, que, cara, quanto mais precisa for essa medição, melhor. Para você ter uma noção se compensa ou não compensa. Tá? Então, você pode aprofundar mais. Só não coloque se as pessoas realmente não quiserem falar a respeito. Aí também não adianta você forçar a pessoa a falar uma coisa que ela não quer falar. Mas se você conseguir, seria bom, tá? Certo, certo, entendi. Peraí, o Rodrigo... o Rodrigo perguntou a data. Isso, gente, é para o dia 20 de março. Então, vocês vão montar um relatório escrito, tá? Vai estar aqui, modelo do trabalho escrito. E daí, dentro desse modelo... Peraí, deixa eu ver se vocês estão vendo o que eu estou vendo. Deixa eu parar de compartilhar e voltar de novo. Então, vocês vão baixar esse modelo do trabalho escrito, vão ver. E daí, vocês vão montar uma apresentação. Como que é essa apresentação? Gente, é só vocês colocarem os quadros os dois mapas de empatia, os dois modelos Canvas, e vocês vão gravar uma apresentação e me mandar o link. Tá? Essa gravação, vocês vão me mandar só o link bonitinho, vão falar a respeito, porque assim, especialmente para apresentar os entrevistados, é melhor vocês falarem do que vocês só escreverem às vezes, tá? E aí, com base nisso tudo, eu vou elaborar a nota, tanto no relatório quanto na apresentação feita. Tudo bem? Certo. Tudo certo. Então, belezura, meninos. Então, acho que é isso. Meninos, então esse é o trabalho do semestre. Esse trabalho do semestre, aí vamos recapitular aqui na nossa planilha, tá? Esse trabalho do semestre, ele vai valer... que ótimo, eu não coloquei aqui. Ó, esse trabalho do semestre, ele vai valer 19 pontos, porque um pontinho é o questionamento que vocês vão mandar. Inclusive, tem um questionamento aqui que eu já vou até apagar, porque eu coloquei 2 vezes, então não precisa colocar 2 vezes. Eita, nós caiu. Vamos ver se vai voltar. Mas então, meninos, por hora acho que é isso, tá? Caso vocês tenham dúvidas, problemas, deu algum pipoco, vocês estão com alguma dúvida, me chamem, tá? Todos vocês têm meu contato, então acho que não vai ter grandes empecilhos. Minha sugestão é que vocês até semana que vem, pensem pelo menos o que eu vou fazer. Para daí a gente começar a procurar as pessoas que vocês vão entrevistar. Tá bom? Beleza, professor, até semana que vem. Então, belezura, meninos. Então, ó, eu vejo vocês na semana que vem. Qualquer problema, qualquer reclamação, dúvida, etc., me procure, tá? Meninos. Tá bom, até mais.
Até depois. Então, Lara, Alisson, Rodrigo, fiquem bem, se cuidem e beijo, beijo. Tchau, tchau, gente. Vou fechar aqui. Tchau, gente.